Deus é bom, amém? Glória a Deus. O nosso tema do ano é construindo uma grande igreja enraizados no Evangelho. A raiz boa é aquela raiz que é profunda. Quanto mais profunda, mais resistente ela é. E aí eu entendo algo com muita clareza daquilo que Deus tem para cada um de nós. O Senhor não quer que você viva em um nível raso. O Senhor, Ele não deseja que você viva o mínimo do relacionamento com Ele. Por exemplo, no seu dia, o Senhor não deseja que a menor parte seja aquilo que você reservou para Ele. Então, se nós queremos ter essas raízes profundas, nós queremos nos aprofundar, nos aperfeiçoar em Deus, acho que um convite, claro, do Senhor para cada um de nós é: invista mais tempo com Deus. Uma segunda coisa, além de investir seu tempo, se permita, na verdade, permita cada vez mais que o Senhor Ele faça as mudanças na sua vida. Porque quanto mais profundo você for, mais o Senhor Ele vai sinalizando algumas mudanças. Algumas mudanças pequenas, outras mudanças maiores, mas o Senhor Ele não vai deixar de sinalizar algo para a sua vida. Você crê em um Deus que fala em todo o tempo, amém? Eu creio em um Deus que é vivo, eu creio em um Deus que é relacional. Um Deus que no Antigo Testamento Ele falava algo muito claro. E no Novo Testamento Ele continuou falando, e hoje Ele fala também ao meu coração, ao seu coração. Então Deus Ele tem algo muito específico para você. Creia nisso. Creia nesse Deus que se relaciona e tem algo para você. Não dá para a gente viver sem esperança ou viver achando que Deus Ele está distante, seja porque eu cometi um erro, seja porque eu acho que não sou bom o suficiente. Vou te dizer um negócio: o seu achismo não vai te levar para mais perto de Deus. Agora veja bem, a palavra do Senhor, ela pode nos conduzir, ela vai nos conduzir para mais perto de Deus, e ela vai trazer uma convicção ao nosso coração. Você quer saber a verdade? Você quer saber o que Deus pensa de você? Você quer saber como crescer, como avançar, como amadurecer? Medita nessa palavra. Aprende do Senhor. O Senhor Ele tem uma porção grandiosa para você. E nós não podíamos encerrar essa semana de oração de outra forma. O nosso tema é nos passos de Jesus. E aí me permita um outro conselho: quer crescer? Vá nos passos de Jesus, siga os passos de Jesus. Olha para tudo que Jesus viveu, para tudo que Jesus falou, direcionou, e siga nessa direção. Para mim isso é a receita do sucesso. É viver o que Jesus viveu. Caminhar como Jesus caminhou. Isso é algo extraordinário para mim e para a sua vida. E aí já quero te convidar a abrir comigo o texto que está em 1 João capítulo 2. Esse é o nosso texto base. E eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6 de 1 João 2. Amém? Esse texto é poderoso. A palavra diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele.
Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Tá aí o segredo. Você que permanece em Jesus, o que é que você tem que fazer? Andar como Jesus andou. Você compreende isso? Você pode repetir comigo isso? Andar como Jesus. Vou trazer numa outra linguagem, seria uma chave aí para a sua vida. Andar como Jesus. Eu acho bem interessante, porque quando às vezes nós fazemos alguma coisa que parece com um parente, os nossos familiares vão dizer que a gente está seguindo os passos desse parente. Por exemplo, um filho que segue na mesma profissão do pai, vai dizer que ele está seguindo os mesmos passos do pai. Às vezes que tem as mesmas características, às vezes que almeja as mesmas coisas ali que um dia o pai sonhou, ou seja lá qual for o outro parente ou alguém próximo, mas vai dizer que está seguindo ali os mesmos passos, tem caminhado na mesma direção. E aí, dependendo de quem seja a pessoa, dependendo de qual seja a atitude, nós podemos tomar isso como um elogio ou como uma ofensa. Por exemplo, o sonho do meu irmão mais velho, eu não sei se ele está assistindo, acho que não mandei o link. Mas o sonho do meu irmão mais velho é que eu seguisse os passos dele. Mas não era o sonho de Deus. Então, se alguém chega para mim e diz assim, você está seguindo os passos do seu irmão, pelo lado de uma profissão, ficaria triste. Porque não foi o que Deus me chamou para viver. Isso fugiria ao meu propósito, você entende? Então, veja bem na vida com Deus. O que seria seguir os passos de Jesus? O que seria estar nos passos de Jesus a partir do exemplo? Jesus ele aponta para um lugar e esse lugar é bem claro. Jesus ele caminha em direção a um alvo e esse alvo também é bem claro. Então seguir os passos de Jesus, caminhar nos passos de Jesus é ir rumo a esse alvo. A essa soberana vocação que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3. Onde ele vai falar desse alvo, essa vocação, essa vida eterna em Cristo Jesus, essa vida abundante que nós temos em Jesus. E tudo aquilo que nos tira desse alvo, que nos tira desse foco, que faz a gente titubear, faz a gente tropeçar, isso não faz parte do meu propósito e do seu. Porque atrapalha a caminhada. Atrapalha a forma que você vai caminhar e Deus quer que você esteja mais perto dele, não mais distante. A palavra vai dizer para não fazer acepção de pessoas, amém? Eu entendo que Deus ele também não faz acepção de pessoas. Então, independente, às vezes, de como a gente se percebe, o desejo de Deus, ele vai ser o mesmo. É que você caminhe, você siga aquilo que Jesus nos manda seguir. É que você caminhe para cada vez mais perto de Jesus, mais perto de Deus, e não se deixe atrapalhar naquilo que o Senhor ele está colocando para que você faça, no propósito que o Senhor estabeleceu. Dependendo de como a gente olha o ano, ele passa bem rápido. E assim, quando a gente está em atividade, o ano passa voando, a semana passa rápido. Eu vivi domingo, eu não sei você, não estou muito normal mais não, mas quando chega na terça eu já acho perto de domingo de novo. Acho que são os dois cultos. Mas dá na terça eu já acho que tá perto de domingo de novo. É um pulo para o culto de domingo. Mas se a gente está ansioso com alguma coisa, o ano ele não passa rápido de jeito nenhum.
Nunca chega aquilo que a gente está esperando. E a gente fica ansioso. E aí, se a gente se guia pela ansiedade, às vezes a gente tenta antecipar algumas coisas. Se é só a ansiedade que vai me direcionar, se é a ansiedade que vai guiar toda a minha vida, se eu vou deixar a minha ansiedade tomar o controle daquilo que eu tenho percebido, daquilo que eu tenho sonhado, eu vou tentar antecipar as coisas, vou tentar acelerar. E tem coisa que não dá para eu e você acelerar. Tem coisa que a gente precisa viver o processo. Pessoal, Jesus ele passa 40 dias no deserto. Jesus ele não antecipa. Por exemplo, toda a tentação que ele viveu, ele não antecipou toda ela para o primeiro dia. O deserto mostra um processo que o Senhor viveu. Um processo de 40 dias de jejum. Um processo de 40 dias que não foram fáceis. E ao fim desses 40 dias ainda vem Satanás e vai tentar o Senhor Jesus. E no fim de 40 dias o que ele tinha? Ele tinha fome, certo? E Satanás disse, olha, transforma essas pedras em pão. Jesus ele é Senhor da minha e da sua vida, amém? E Jesus ele vem e estabelece esse senhorio, ele morre e derrama a graça, derrama a salvação sobre cada um de nós, mas de alguma forma Satanás ele quer mexer nisso também, diz assim, olha, vai lá, todos os povos vão te adorar. Jesus não aceita, Jesus rebate de novo na palavra. Existe um processo, existe um processo para Jesus e existe um processo para mim e para você. Agora, irmão e irmã, a boa notícia é que Jesus ele nos dá essa esperança. E no nosso processo nós temos para onde olhar, nós temos nós temos uma pessoa para seguir o exemplo. Então, no meio do processo que você está vivendo, no meio daquilo que você tem sonhado, talvez a resposta para você seja essa: não tente acelerar aquilo que o Senhor está querendo que você espere nele. Não tente acelerar algo que o Senhor está colocando para você ir vivendo e Ele ir derramando e fazendo na tua vida, te ensinando algo. Não tente antecipar algo de Deus, porque na hora certa o Senhor Ele vai dar. Porque na hora certa o Senhor Ele derrama a bênção. Você sabe o que está em todo o tempo? Independente do momento que você acha, assim, não é a hora certa, ou eu não sei se é a hora certa, a presença de Deus ela está em todo o tempo. Nós sempre citamos a grande comissão, Jesus falando para ir fazer discípulos, batizar, ensinar, mas a gente às vezes esquece do final. Jesus ele está dizendo, eu sempre estarei com vocês. Enquanto Jesus ele está sempre com a gente, que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs, nós precisamos caminhar. E não caminhar de qualquer jeito. Perceba que a partir de 1 João, no capítulo 2, a caminhada, ela sinaliza algo. Porque se eu digo que caminho com Jesus e não guardo aquilo que Jesus falou, eu estou sendo mentiroso. Eu estou vivendo uma mentira, eu estou querendo me enganar, talvez querendo enganar quem está perto de mim. Mas esse não é o caminho. O caminho ele dá no primeiro versículo. Porque se você está, de alguma forma, tentando se enganar, está vivendo uma mentira, ou você está em algum processo que te distanciou de Deus, a resposta está em Jesus. Então, seguir os passos do Senhor, em primeiro lugar, é olhar para o próprio Senhor. Você entende isso? Não tem como eu seguir alguém sem eu ver essa pessoa.
Senhor, pelo menos olhar a direção que ela está indo, guardar na memória e ir naquela direção. Então nós precisamos olhar para Jesus. Quer avançar, olha para Jesus. Quer crescer, olha para Jesus. Quer superar um problema, olha para Jesus e deixa Jesus direcionar a tua vida. É começo do ano, talvez você não viveu nada complicado, ou viveu, não sei. Talvez você não pensou nada, mas um ano ele traz muitos desafios. E a resposta para o desafio vai ser a mesma, é Jesus. É Jesus. Entenda que Jesus ele aponta para o teu futuro. Jesus ele tem cuidado do presente, mas Jesus ele aponta para o futuro. Porque Jesus ele fala do propósito. Mas é como eu falei, para chegar nesse futuro, enquanto nós vivemos, não é de qualquer jeito, não é e aí veja bem, não é pelo meu achismo, não é pelo seu achismo, não é por aquilo que você acha que está certo ou acha que está errado. Porque acontece o seguinte, eu acho que aqui não, mas já vi exemplos que sim. O que vai acontecer? Eu crio um pensamento na minha cabeça e acho que aquilo que eu estou fazendo nem é errado. Ou eu penso que nessa questão de caminhar com Jesus, basta eu ser considerado uma pessoa boa. E aí eu vou olhar para o meu interior e dizer assim, mas eu sou alguém bom, eu sou um cara legal, eu não estou fazendo nada de errado. E às vezes a gente vai olhar para algumas coisas que normalmente fariam alguém ser bom. Nunca roubei, nunca matei ninguém, sempre respeitei a minha mãe, eu sou um cara bom. Talvez a Bíblia ela esteja enganada em algumas coisas, eu não preciso seguir tudo isso. Mas eu quero reforçar, nós precisamos seguir tudo isso. Não dá para caminhar com Jesus sendo parcial naquilo que Jesus ensina. Teve um tempo o pessoal postava uma coisa eu achava ridículo. E aí a palavra ela vai corroborar com o que eu pensava nesse ponto. Algumas pessoas pegavam o texto de Jesus quebrando tudo no templo. E queriam usar isso para de alguma forma apoiar algum tipo de violência. Ou de alguma forma apoiar qualquer pensamento que iria de encontro ao que Jesus de fato estava fazendo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com uma coisa, ler só um versículo e achar que entendeu o contexto todo do negócio. É um perigo. E nas demais coisas que Jesus ensinava, parecia que não existiam. E veja o que a palavra está dizendo, não dá para dizer que conhece e não viver aquilo que Jesus ensina. Porque se conhecemos o Senhor, nós precisamos. E acho que essa é a frase mesmo, não é Deus que precisa, nós precisamos caminhar como Jesus caminhou. Andar como Jesus andou é a resposta. Quando a gente admira muito alguém, a gente sonha em ser, às vezes, 1/3 do que aquela pessoa foi. Eu tenho um amigo que perdeu o pai há um tempo atrás. E hoje, ele sempre que está em data comemorativa, seja Dia dos Pais ou aniversário, ele posta um texto de toda a admiração que ele tinha pelo pai dele. E algo que sempre tem no texto é, eu quero ser um dia 1/3 do homem que o Senhor foi. Eu acredito que você tenha alguém que você admira. Que você, em alguma coisa, tenta ser parecido ou parecida com essa pessoa. Que você fica feliz se alguém percebe o que vocês têm de semelhante.
Acho que todo mundo tem alguém assim. Isso, em algum ponto, é saudável, porque nós temos uma referência, e aí é uma referência de alguém que está fazendo algo bom. Mas em todo o tempo, irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para Jesus. As pessoas, elas me inspiram. Jesus, Ele me conduz. Você entende isso? As pessoas, elas vão te inspirar a ser alguém melhor. Mas Jesus é quem vai conduzir a tua vida. Porque aquela pessoa que te inspira, em algum momento ela pode errar em algo. Porque é um ser humano como você. Na palavra de Deus tem alguns exemplos de pessoas que não caminharam o caminho que Deus ele tinha ali reservado para eles. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 15, no verso 3, vai dizer que Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Então, nós podemos sim caminhar ali, trilhar o mesmo caminho que Jesus. Mas o outro lado também é verdade. Por exemplo, Abias, ele trilhou um caminho de alguém que ele até admirou, de alguém que até era uma referência para ele, mas ele imitou toda a parte pecaminosa, tudo aquilo que não glorificava o Senhor. 1 Reis vai ter muitos exemplos dessa forma, porque ele vai dizer, olha, andou como o seu pai caminhou e desonrou a Deus. 2 Reis 8:18, ele diz, andou nos caminhos dos reis de Israel, pecado, como também fizeram os da casa de Acabe. Mas para não citar só exemplo ruim, 2 Reis 22, capítulo 22, verso 2, vai falar, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então você entende? Nós podemos ter referências boas, nós podemos também ter referências ruins, mas quem vai dar toda a direção é o Senhor. Porque quem aqui conseguia dizer o que aqueles homens faziam de bom, de ruim, quem era o parâmetro, na verdade era o Senhor. Não era Acabe, não era Abias, nem o próprio Josias, que foi um rei que falaram dele através de profecia, antes do nascimento dele. Inclusive eu queria que Josias fosse o nome do meu filho, mas não deu certo não. A conversa não foi para frente. Vamos lá. Mas a referência, ela pode te ajudar bastante. Ou pode te atrapalhar bastante. Mas em tudo isso, irmãos e irmãs, perceba o que Deus tem para você. Perceba para onde o Senhor está te levando, porque o caminho ali, ele é estreito, mas esse caminho, ele é cheio de maravilhas, ele é cheio de uma vida abundante, ele é cheio de uma paz que excede todo o teu entendimento. Não tem coisa melhor do que caminhar com o Senhor Jesus e seguir os passos dele, não como eu penso, não como você pensa, não como o mundo acha que deve ser caminhar com Jesus, mas como o próprio Deus define que deve ser essa caminhada. Não há honra maior, não há prazer maior do que caminhar com o Senhor e descansar nesse Deus. Uma certeza que eu te dou, se você está com Jesus, você nunca mesmo. Imagina eu dizendo mais um monte de nunca. Você nunca vai estar sozinho. Agora uma coisa. Nós precisamos sempre saber em quem temos crido. Não deixa que dúvida nenhuma venha te desviar dessa convicção. O Senhor, Ele tem cuidado de você.
E a palavra que o Senhor tem para a tua vida é uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de abundância no Senhor. E aqui eu não estou falando de bens materiais, não, é de vida mesmo, vida com Deus. Isso é ter vida abundante. Então que possamos caminhar, seguir os passos de Jesus, assim como Jesus obedeceu o Pai, possamos ser obedientes, assim como na dificuldade, Jesus ele olhou para o Senhor, possamos nas nossas dificuldades olhar para Deus, nas nossas alegrias lembrar que o Senhor foi quem nos abençoou. Em todo esse ano, irmãos e irmãs, de 2025, das muitas coisas que vamos viver, que em tudo, eu e você possamos celebrar no Senhor, possamos lembrar desse Deus que nos guarda e nos movimenta em tudo. O Senhor ele tem uma palavra de avanço para cada um de nós. Amém?